Agora pode. Perfeito. Deixa eu conectar com os irmãos também no Instagram. No Instagram tinham vários irmãos lá. Não, eu digo no Instagram. Tá. Retomando, então, amados, nossa caminhada, a gente lê o Êxodo quando Deus estabelece a necessidade da existência do tabernáculo, da tenda, Agora a falha não foi técnica, né? Não, emocional. Então, é estabelecido que haveria uma separação no véu entre o Santíssimo Lugar e o Santo dos Santos. Santo dos Santos ficavam todas as coisas religiosas e o Santíssimo Lugar ficava a representatividade de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Quero dizer que isso era apenas uma representatividade da distância estabelecida antes disso, lá no Éden, quando Adão e Eva comeram daquele fruto do bem e do mal, está implantando dentro de si que a gente chama de pecado original, que não é um ato, mas é uma consciência, que é uma separação de Deus, uma independência de Deus, e o homem já não tinha mais, a partir do Éden, relacionamento com Deus. O propósito daquele véu era lembrar ao homem que ele estava separado de Deus. O propósito daquele véu era lembrar ao homem que não havia uma intimidade. Por causa da independência do homem, por causa da distância do homem, ele foi separado de Deus. Ele nasce separado de Deus. Hoje de manhã, lá no ABC, eu falava com os irmãos o quanto essa coisa do rompimento com Deus, da inimizade com Deus, marca todo ser humano. Ninguém, falava hoje de manhã, nem se batiza, se arrepende, confessa Jesus, porque mentiu, porque adulterou, porque matou, porque roubou, porque traiu. E essas coisas todas são consequências. Na verdade, a gente precisa confessar Jesus, se arrepender, batizar-se, assumir uma nova maneira de viver, por causa do que há no homem antes desses atos, que é o pecado original, do que plantou dentro do homem a rebelião contra Deus e deixou homem e Deus separados, desconectados, distantes. A partir disso, do Éden, o homem oferece sacrifícios, o homem oferece ofertas de remissão pelo pecado, ofertas de adoração, mas não tem mais intimidade com Deus. Já não havia mais aquele passeio ao final do dia, no entardecer. Já não havia mais o precioso discipulado entre Adão e Deus. Já não havia mais a possibilidade da conclusão da criação, porque Adão originalmente foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. A conclusão disso seria a semelhança. A imagem foi produzida na constituição física humana, mas a semelhança haveria de ser constituída no relacionamento, na intimidade, na proximidade de Deus. Isso já não era mais possível. O homem independeu de Deus. O homem rompeu com Deus. E como diz o texto de Hebreus, a partir de Adão, todos os homens pecaram. Todos os homens ficaram distantes de Deus. Esse é o nosso problema, e esse é o problema com o qual nascemos. Seja você homem de conduta moral terrível, reprovável, seja você homem de conduta moral ilibada, sem nenhum equívoco moral, você também nasce com um problema original com Deus. Nasce com uma inimizade plantada contra Deus dentro de você. É isso que o véu revela. O véu revela que ninguém se aproxima de Deus. O véu revela que ninguém pode se chegar a Deus.
Já na época da lei, na constituição do tabernáculo, Deus começa a dar um prenúncio de que ele desejava de novo a comunhão com o homem, o relacionamento com o homem. O problema é que era impossível isso. O pecado sempre era uma barreira. O pecado sempre era uma impossibilidade. Não dava para se relacionar, não dava para se intimizar, não dava para se tornar próximo de Deus mais. Isso não era mais possível. Uma vez por ano era permitido, uma exceção se abria. Uma vez por ano. Apenas o sumo sacerdote, dois sacerdotes o mais dedicado, dois sacerdotes o mais antigo, dois sacerdotes o mais experimentado, o mais ancião, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, poderia entrar naquele lugar. E como havia uma dívida contra Deus, como havia uma inimizade contra Deus, era possível que esse homem morresse enquanto entrava. Na roupa desse ritual havia sinos, ele tinha uma corda amarrada à cintura e havia todo um cuidado, porque sabia-se que o homem, mesmo com todo um procedimento de purificação, carregava dentro de si uma encrenca, um problema com Deus. Imagino que alguém deve ter morrido nesse ritual, nesse processo. Até que aconteceu o plano de Deus, o propósito de Deus, de resgatar a intimidade, de trazer de volta e de resolver a encrenca que nascia no homem, a encrenca do pecado original. A carta do autor de Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20, fala de uma esperança. Fala, temos essa esperança como uma âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como diz os evangelhos sinóticos, quando Jesus expira, a gente lê o texto, lá na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, dizendo que já não havia mais a separação. Ele paga o preço e ele resolve a demanda do pecado e ele entra no Santo dos Santos por mim e por você. Hebreus diz que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos. Jesus, como homem, perfeitamente homem, ele entra nos representando e quebrando a distância original que havia entre homem e Deus, a barreira, a dinâmica da separação. Mais adiante, no capítulo 9, versículos 11 e 12, o autor continua dizendo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue dele, de Jesus. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O que esse texto quer dizer? É que Jesus não simplesmente entrou num ambiente de intimidade com Deus, com a sua natureza humana, mas ele ficou lá. E ele garantiu uma redenção eterna. Ele resolve, e ele diz que ele resolve o dilema do pecado, e ele diz que lá é o lugar do homem. Não é longe, não é separado, não é desconectado, mas lá dentro, no ambiente da intimidade com Deus, ele entra com a sua natureza humana e ele permanece lá. Isso não para por aí. Olha que coisa linda que acontece. Mais adiante, capítulo 10, versículo 19 e 20, segue dizendo, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo Jesus,
por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Quando ele entra com a sua natureza humana, com a sua humanidade, no lugar de intimidade de Deus. Ele entra e permanece nesse lugar. Melhor que isso. Ele entra, permanece e nos puxa para esse lugar. Nos resgata a este lugar. Nos garante possibilidade de habitar no Santíssimo Lugar. Ele nos inclui nele, no ambiente da intimidade. Ele nos inclui nele, no ambiente do habitat de Deus, no Éden novamente. Veja que nesse véu rasgado havia os querubins, representando os querubins que impediam o retorno do homem. O véu se rasga, a distância acaba, a separação entre homem e Deus é completamente desfeita. O problema original com o qual eu e você nascemos, que nos impossibilita da intimidade, toda a demanda do pecado que já nasce dentro da humanidade, da rebelião contra Deus, é por Cristo Jesus resolvido. E ele nos dá um acesso, um direito, que nada tem a ver com mérito, que nada tem a ver com dádiva, que nada tem a ver com o currículo que temos, com os bons atos que temos. A nossa entrada no Santo dos Santos, a nossa entrada na intimidade com Deus, não possui relação com as coisas boas que fazemos. Por favor, não entenda que você vai porque você jejuou, porque você se consagrou, porque agora você não vence mais o pecado, você vai ter o direito de entrar na intimidade de Deus. Não se assuste quando você vê uma pessoa que aos seus olhos é indigna, sendo visitada pelo Espírito Santo e inserida no privilégio e na graça da intimidade da vida de Deus. Porque isso não possui relação com mérito. Isso não possui relação com boas obras. Isso não possui relação com alguma coisa boa ou ruim que a gente faça. Quem resolveu a dinâmica do pecado original que nasceu com a gente foi Jesus. Quando sem pecado se deu na cruz e ele expirou, dizendo: tudo está consumado. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eu estou puro, não cometi pecado, mas morro por todos os que pecaram. Morro pela humanidade. Morro pelos meus irmãos. Morro, entrego o meu sangue por essa gente. A partir daí, eu e você somos inseridos, e é por isso que somos inseridos na intimidade. Essa é a beleza do Evangelho. O véu rasgado, o acesso livre para todos. Não há nenhum homem sequer, a partir do sacrifício da cruz, que não tenha acesso a Deus. A benécia da intimidade com Deus. A benécia da vida com Deus. O Evangelho não é limitado por obra de pecado. A graça do Evangelho inclui e insere a todos os homens. E é a partir disso que as obras de pecado e que os atos de pecado vão sendo vencidos. Bom, o que eu quero te dizer com tudo isso é que o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, dizem então, é isso mesmo, pode ser que te assuste, mas dizem então que o pecado não é mais um problema. Não é mais um problema para Deus. Não é mais um problema com Deus. Alexandre, você está dizendo então que eu posso viver no pecado? Que eu posso continuar pecando? Que Deus ainda assim vai me receber? Que eu posso seguir pecando? Que Deus ainda assim vai me incluir? Que eu posso seguir pecando? Que Deus assim, mesmo assim, vai me acolher nele? É exatamente isso que eu estou dizendo.
Sabe por quê? Porque vencer pecado não se trata de... O problema de ter pecado não é que eu vou perder meu relacionamento com Deus. O problema de cometer pecado é que eu serei destruído. Deus quer que você pare de pecar, não é para que você tenha acesso a Ele, porque o acesso a Ele não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Foi Ele que garantiu. Deus quer que você pare de pecar, porque Deus quer que você pare de morrer. O problema quando você peca não é que Deus não te recebe, ou que Ele está chateado com você, ou que Ele vai ficar triste com você. O problema quando você peca é que você morre, é que você volta a morrer, é que você despreza a benécia do véu rasgado, o benefício do véu rasgado, dessa vida ampla e maravilhosa, dessa vida transbordante e regozijante. Quando você peca, você opta pela morte e não pela vida. É uma decisão sua. Todas as vezes que você desejar não pecar, que você optar pela vida de Deus, você vai colher os frutos disso. Todas as vezes que você optar pelo pecado, você vai colher os frutos disso. Morte, destruição, tristeza e sofrimento. Mas quanto à intimidade de Deus, quanto ao amor de Deus, quanto à graça de Deus, isso não vai mudar em um milímetro na tua vida. O mais vil dos homens, o mais miserável dos homens, no momento em que clamar, ele é acolhido, ele é inserido e ele é recebido por Deus. Essa é a temática do véu rasgado, do benefício da intimidade de Deus. Os querubins já não estão mais guardando o acesso. Os querubins já não estão mais protegendo o acesso. A indignidade plantada dentro do homem foi retirada. A cédula de dívida que havia contra nós foi absolutamente rasgada. E eu e você temos sempre, sempre, sempre acesso a Deus. É possível que algum homem não tenha acesso a algum segmento religioso. É possível que algum homem não tenha acesso a alguma igreja evangélica, católica, ou seja lá qual for o segmento. Mas é impossível que qualquer homem não tenha acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. Porque o meu Cristo, o meu Cordeiro, expirou na cruz e disse: já não vai mais haver problemas para o Alexandre. Já não vai mais haver dívidas para o Marcos, para o Toninho, para o Sérgio, para o José, para a Maria. Você já não tem mais problemas com Deus. Eu queria, antes da gente terminar, dizer aqui que o véu rasgado diz que o teu pecado, o que você faz, não te impede de entrar na relação com Deus. Então, venha. Quem quer que seja, venha. Do jeito como você está, venha. No meio do pecado, venha. Mergulha na ambiência de Deus. Mergulha na intimidade de Deus. Mergulha na vida de Deus. Deus nos dê a graça de sermos uma comunidade de pessoas medíocres e miseráveis, mergulhando na intimidade de Deus. Porque eu creio que essa intimidade é purificadora. Essa intimidade é regeneradora. Essa intimidade é transformadora da vida. O véu rasgou e agora eu e você já não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Não é mais um problema. E eu quero dizer que a intimidade com Deus, a dança do Éden, o encontro às tardezinhas, ser a habitação de Deus, começa a se tornar mais prazeroso do que qualquer coisa que se chame pecado. Agora o homem não deixa mais de pecar com medo da punição. Agora o homem deixa de pecar por amor. Porque o amor invade o homem no Éden. Porque o véu está rasgado.
E agora esse amor contagiante, transbordante, transcendente, adentra a vida do homem. E quanto mais de Deus, menos da terra, da carne, do pecado eu quero. Quanto mais da vida de Deus. O véu rasgado representa a possibilidade de uma santidade que não é fruto do medo, que não é fruto da culpa, de uma santidade que é fruto da intimidade com meu Pai que me acolheu. O meu Pai que decidiu estar comigo de novo, mesmo sabendo quem eu sou. O meu Pai que pagou a minha dívida, que rasgou toda a acusação que havia contra mim e me disse: habita comigo na minha intimidade, meu filho. Vem comigo, dança comigo, se intimiza de mim, porque você é meu e eu sou seu. Simples assim. Que o véu rasgado seja o tema do Evangelho para a gente, dizendo que todo homem e toda mulher tem acesso. Assim seja também a vida da gente, acolhendo todo homem e toda mulher. E qualquer pessoa. Do mesmo jeito como era Jesus. Porque uma vez na intimidade de Deus, ele transforma e purifica a quem quer que seja. Que sejamos eu e você a comunidade do véu rasgado. A comunidade para quem não há separação mais. Não há mais distinção. Não há mais julgamento ou culpa. Onde todos são inseridos, amados, perdoados e santificados pelo poder do amor. Beijo santo.